gostaria de cumprimentar todos os alunos do segundo ano que estão acompanhando nossas aulas. Nós estamos num processo de construção durante esse ano de como se constitui a experiência reflexiva, que é a principal contribuição que a filosofia, de forma geral, nos atribui. Então, na aula de hoje, nós vamos ver um pouco sobre quais são os principais limitadores, o que impede a pessoa de fazer uma experiência verdadeiramente reflexiva. Lembrando que a experiência reflexiva, em última instância, é a capacidade da pessoa pensar sobre aquilo que está acontecendo e atribuir significado. Então, no nosso texto, nós temos, na apostila que a gente está estudando também, nós temos dois aspectos que são, segundo o autor, John Dewey, os principais limitadores, as principais dificuldades que a experiência reflexiva encontra. O primeiro é a rotina. A rotina é quando nós nos colocamos numa espécie de automatismo em que nós praticamos aquelas ações sem refletir necessariamente. Nós fazemos isso por uma espécie de hábito, mas um hábito irreflexivo, e simplesmente nós agimos. O segundo limitador da experiência reflexiva é o comportamento caprichoso. O comportamento caprichoso é aquele comportamento que diz: eu quero só viver este momento, assim, com uma certa imprudência, sem considerar nenhum tipo de consequência. Do tipo, eu ajo basicamente pelo impulso, pelo prazer do momento, em que eu não imagino a possibilidade de haver qualquer tipo de consequência. Né? Então, os dois limitadores, um é a rotina, que você age sem refletir, né? Que você age por consequência, simplesmente por hábito. Muitas coisas nós agimos por hábito, mas hábito no sentido irreflexivo. E o comportamento caprichoso, que é aquilo que dizer, eu vou só curtir o momento e não estou preocupado com as consequências. A experiência reflexiva sempre é uma experiência responsável. Responsável é aquela pessoa que responde, dá uma resposta àquilo que foi, que a realidade, que o mundo lhe afeta. Ele corresponde a isso. O que ocorre no momento e a consequência na situação atual para o futuro. Então, esse seria a capacidade reflexiva, quer dizer, eu interpretar aquilo que está acontecendo e minimamente especular, refletir sobre quais as consequências disso para o meu futuro. Aonde está um dos grandes problemas que se faz em relação à juventude, de pensar o jovem em relação ao futuro. Eu pensar só no futuro e me descolar da vivência do momento presente. Então, a experiência reflexiva, você percebe aquilo que a realidade lhe oferece e especula condições acerca do futuro. Olha só, aqui é muito importante que o pensamento, a capacidade de pensar, não é a capacidade de ter certeza do futuro, mas justamente uma capacidade de refletir sobre as possíveis consequências e ser corresponsável sobre essas consequências. Então, aqui significa assim, esse pensar sobre o que está acontecendo sempre é um pensamento, por isso que ele tem como base a dúvida. Ele é um pensamento que ele é incompleto. Incompleto no sentido, eu sempre fico com dúvidas acerca do futuro sobre o que vai acontecer.
pessoas que têm certeza acerca do futuro, que têm completude em relação ao futuro, são pessoas ingênuas, porque tem uma certa ingenuidade, porque nós não temos certeza da realidade, principalmente amanhã, em última instância. Então, o pensamento, ele sempre é parcial, ele lida com hipóteses, com possibilidades. Olha só, e pensar não é só acumular informações, não é só ler muita coisa, não é só no sentido aprender muitas coisas. Aprender é parte decisiva do processo, mas o pensar as consequências, o levar em conta as possibilidades futuras é um ato cognitivo e exige esforço. A nossa apostila, na página 169, ele diz assim: considerar o rumo do que está ocorrendo sobre o que pode ser, né, sobre aquilo que pode ser, não é, não é sobre o pensamento. Em última instância, nós lidamos no mundo sobre as coisas que são. E o futuro lida com coisas que não são. Então, em termos de filosofia, na parte mais lógica, se diz: o presente é, eu lido com realidade, o futuro pode ser, eu lido com uma condição. O pensamento, ele lida com a condição, a hipótese de pensar sobre o futuro. E para pensar, nós precisamos a base lógica, que é aquilo que as ciências, a lógica, a matemática, parte da filosofia nos oferece, mas nós precisamos também da arte, da narrativa, da capacidade de imaginar. A lógica é a parte da sequência de como as coisas acontecem, e a imaginação, que está ligada à arte, que está ligado à literatura, que está ligado à capacidade de imaginar soluções. Então, para nós pensar, nós precisamos do elemento lógico e precisamos do elemento imaginativo. Os fatos e acontecimentos tomados por si só é algo irreflexivo. Se eu tomo as verdades da realidade e não reflito, eu posso simplesmente senti-las, mas não necessariamente refletir sobre elas. Então, a atividade de hoje, a questão que eu vou deixar para você refletir é: quais são os maiores inimigos da nossa geração, da geração de vocês, em relação ao pensamento reflexivo? O que impede a gente de pensar? O que nos causa os maiores inimigos os maiores inimigos de refletir? Lembrando que refletir é um esforço, precisa estar disposto intencionalmente, ele causa algum tipo de mal-estar, porque você é obrigado a se posicionar, por isso que vem a responsabilidade, e normalmente nós entendemos a dúvida no sentido psicológico como uma culpa nossa. Então, muitas pessoas não se propõem a pensar porque a dúvida, o pensamento começa com a dúvida, causa uma espécie de mal-estar, e esse mal-estar é visto como um problema meu. E a gente quer eliminar esse mal-estar, ok? Eu agradeço a todos os colegas que nos acompanharam nessa reflexão. Desejo a todos uma boa semana e agradeço por terem me acompanhado.